história contam que a América foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo numa tentativa de chegar ao Oriente. Mas, como sabemos, várias outras civilizações já povoavam o lugar milhares de anos antes. As mais importantes são os maias, os incas e os astecas, que formavam sociedades relativamente complexas, mesmo numa época de pouquíssima tecnologia. A partir disso, iniciava-se um violento processo de colonização que levou à exploração e aculturação da população ameríndia. Estruturadas hierarquicamente, tais civilizações estabeleciam a seus integrantes funções sociais muito bem definidas. Boa parte da população estava vinculada à produção agrícola, às intensas relações comerciais ou à construção de estradas e fantásticas obras arquitetônicas. Uma pequena elite política monopolizava as ações tomadas pelo governo e os sacerdotes controlavam as questões vinculadas à sua religião, politeístas. Os astecas habitaram a região da atual cidade do México entre os séculos XIV e XVI. Eles se organizavam a partir de uma teocracia, isso é, a crença de que o imperador era uma espécie de Deus. Lá, as camadas mais baixas, formadas por camponeses, além de pagarem altos impostos ao imperador, eram obrigados a lhe prestar serviço em grandes obras de interesse público. A economia dos astecas era baseada na agricultura, principalmente na plantação de milho, pimenta, tomate e cacau. Eram politeístas e, por isso, eram fortemente influenciados pela religião. Um exemplo disso é a realização de sacrifícios humanos com o fim de agradar seus deuses. Já o Império Inca se localizava mais abaixo, na região atual do Peru, Bolívia, Chile e Equador. Esses povos tinham uma economia baseada na agricultura e eram detentores de um razoável sistema de estradas, já que tinham um significativo conhecimento da arquitetura. Sua sociedade era também hierarquizada e bastante rígida. Além disso, não havia propriedade privada, tudo pertencia ao Estado. A figura divina do Império, quanto à religião, esse povo acreditava no Deus do céu, mas também tinha alguns animais considerados sagrados. A civilização dos maias, por outro lado, é a mais misteriosa das três, devido à utilização da escrita hieroglífica, e até hoje traz segredos não revelados. Ela se estendia desde o sul do México a Guatemala, também passando pelo atual território de Honduras. Tal como os incas e os astecas, os maias tinham uma sociedade rígida e hierarquizada, onde camadas mais baixas eram obrigadas a pagar altos impostos para o imperador. Sua economia era baseada na agricultura, principalmente no cultivo de milho, alimento que era visto como algo sagrado. Os contatos entre esses povos com os colonizadores europeus foram bastante conflituosos. Eventualmente eram constituídas alianças pacíficas, mas a relação entre eles era caracterizada pela exploração da população nativa e de suas riquezas. Como consequência desse violento processo, milhões de indígenas morreram. As doenças trazidas pelos europeus, a fome e a superioridade militar